Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o projeto de lei que proíbe o downgrade em aviação, hein? Vamos entender esse caso aqui, porque tem dois problemas enormes com esse projeto aqui. O primeiro problema é a ideia de que isso vai resolver alguma coisa. Chega a ser engraçado. Olha só como diz o pessoal aqui. O desconforto vivido por uma celebridade recentemente pode acabar resultando em mais direitos para todos os passageiros. Olha que coisa maravilhosa que é o Estado. O Estado vai te dar direitos porque a Ingrid Guimarães passou um perrengue no avião, né? Mas tem dois problemas com isso daqui. O problema número um é que essa lei não vai servir para nada. O problema número dois é que essa lei vai piorar a situação de todo mundo, não vai dar direito para ninguém. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Zelensky, Estado Robocrático do Meu Ovo Direito, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse caso já tem um tempo, tá? Eu não falei sobre ele na época porque, pô, me parecia uma coisa tão besta que não tinha nem por que falar nisso, né? Um monte de gente sugeriu lá, mas eu falei, porra, né? O caso foi da Ingrid Guimarães. Ingrid Guimarães, ela já foi uma atriz muito famosa no Brasil, não sei se ainda é, de repente é ainda, né? Eu não sei, é porque eu não acompanho mais televisão brasileira, mas enfim, ela narrou um caso que aconteceu com ela na American Airlines. Ela estava lá nos Estados Unidos, foi pegar um avião para voltar para o Brasil e, por algum motivo, pediram para ela fazer o downgrade, ou seja, segundo ela conta a história, a gente não teve acesso ao outro lado dessa história, mas o que ela conta da história é que uma cadeira na primeira classe, na classe executiva, teria quebrado, e aí pediram que essa pessoa que estava na primeira classe iria ser passada para a classe executiva especial, como é que é? Classe... cabine especial, né? Cabine especial é uma classe que é um pouquinho acima do normal, né? Normalmente, hoje em dia, os voos internacionais, você tem a primeira classe, ou classe executiva, e você tem a cabine especial, e depois você tem a cabine normal, e ainda tem a rabeira lá, que é a cabine mais chumbrega lá pro fundo, né? Então, a primeira cabine econômica especial ou cabine especial é um pouquinho melhor do que a cabine normal, né? E a grande vantagem de você pegar assento na cabine especial, na verdade, é a chance de você conseguir um upgrade para a primeira classe. Vocês sabiam disso, né? Que essa é a grande vantagem de você comprar, porque é só um pouquinho mais cara que a cabine normal, e quando você compra na cabine especial, né, na econômica especial, se eles tiverem vaga na primeira classe, você consegue um upgrade baratinho, pagando só um pouquinho a mais, você consegue upgrade para a primeira classe. É a melhor vantagem, a única vantagem que tem de fato de ficar na classe econômica especial ou cabine especial, né? Mas enfim, isso não vem ao caso. O ponto é esse, no voo dela, o voo estava lotado, estava cheio de gente, uma cadeira da primeira classe deu defeito, então o passageiro da primeira classe ia ser passado para a classe econômica especial, e como não tinha também vaga na econômica especial, ela foi escolhida para descer para a econômica normal, né, para a cabine normal. Bom, eu não sei qual foi o critério deles escolherem ela. Eu acho que se teve um problema da American Airlines nessa história, foi o problema de que eles deveriam ter perguntado se alguém aceitava, né? De repente tinha pessoas que aceitavam ir para a classe econômica e receber um voucherzinho, receber um brindezinho para fazer o downgrade, coisa e tal, né? Mas aparentemente, pelo que ela falou, eles já foram direto nela. Segundo dizem algumas pessoas, o critério que eles escolhem essa daí é justamente porque seria a passagem mais barata comprada. E pode ser isso mesmo, né? Ela disse que foi por isso e falaram com ela que é porque ela ser mulher e estava viajando sozinha. Eu não sei, me custa acreditar que a American Airlines ia falar, nós escolhemos você porque você é mulher e está viajando sozinha, então vamos te botar um downgrade. Não me parece muito razoável isso, mas enfim, pode ser que seja isso. O mais provável é a questão da passagem mais barata, né? Isso é verdade, as companhias aéreas sabem quanto cada pessoa pagou por cada lugar que a pessoa está sentado, então elas sabem quem pagou o mais barato da classe econômica especial, ou cabine especial, não sei o que lá, e querem mandar essa pessoa para a cabine normal, né? Pode ter sido isso que aconteceu. Eu não sei, até porque eu sempre ressalto para o pessoal que é muito importante esse fato. A gente ouviu o caso dela saiu em todos os jornais e coisa e tal. Eu não vi em lugar nenhum o lado da companhia aérea, o que aconteceu do lado da companhia aérea. Então, toda essa história, você tem duas histórias aí para ser confrontadas, né? Mas enfim, outra coisa que eu reparei também que ela falou aqui, parece que ela não fala inglês muito bem, ela não entende inglês muito bem. Então parece que muito da confusão
foi pela dificuldade de entender em inglês o que estava acontecendo ali. Eu fiquei com essa impressão, posso estar errado, pode ser que eu esteja errado, né? Enfim, então foi o problema que teve com a Ingrid Guimarães. Ela ficou chateada porque teve que descer para a cabine especial, para a cabine normal, enquanto ela tinha pago uma passagem um pouco mais cara na cabine especial e ficou muito chateada com isso, né? Mas tudo isso aí é o que eu falo para vocês, né? É chato, é chato. Ela pode processar a companhia? Pode processar a companhia. Perfeitamente válido. Acho que realmente, né? Você pagou uma passagem um pouco mais cara, pagou uma passagem para ir numa classe especial e está sendo colocado na classe normal. Até aí, problema nenhum. Coisa trivial, qualquer coisa na justiça resolve-se isso. Não tem problema nenhum. Até aí não tem nada de errado. Qual que é o problema que eu vejo de errado nessa história? Resolveram fazer um projeto de lei para evitar isso daí. E aí que eu falo para vocês que é o grande problema do Brasil. O pessoal achar que esse tipo de coisa se resolve com um projeto de lei. Vamos supor que existisse um projeto de lei que proíbe o downgrade. O que teria que acontecer nesse caso? Lembra, o avião estava com uma cadeira quebrada, não estava com uma cadeira quebrada? Né? Eles teriam que fazer o downgrade do passageiro de primeira classe. Ah, não pode. Tem uma lei que proíbe downgrade. Então o que eles teriam que fazer? Sai todo mundo do avião, vamos ter que arrumar outro avião para vocês, mais 17 horas de espera no aeroporto até ter um outro avião disponível para fazer a viagem. Quem ganhou o que com isso? Olha o absurdo, você acha que a lei resolveria esse problema? Não, a lei não resolveria esse problema, não tem como resolver o problema. Tinha uma cadeira quebrada no avião. A melhor solução que tinha era exatamente a solução que a companhia fez, de passar o cara da primeira classe para especial, alguém da especial para normal, e pronto, resolvido o problema, não tem esse negócio, né? A alternativa que eles tinham a isso é parar o voo todo, cancela o voo todo. É muito pior a alternativa. Inclusive foi isso que ela falou, que o pessoal falou, que se ela não aceitasse descer para a classe econômica, eles teriam que cancelar o voo, porque né, não tem espaço, o avião está com a cadeira quebrada. Eles estavam tentando resolver um problema que é justamente a cadeira quebrada do avião. Tinha duas alternativas: cancela o voo, espera outra aeronave, vai levar 17 horas, sei lá quantas horas que ia levar para sair o próximo voo, ou então ela aceitava mudar de cadeira e ia todo mundo viajar na mesma hora ali, né? Ou seja, eu não sei não, né? A solução que a companhia aérea deu foi a melhor possível. De novo, eu entendo a posição dela, eu sei que ela ficou chateada com o que aconteceu, eu ficaria também. Eu também procuraria os meus direitos aí para ter indenização, afinal, né, eu paguei mais caro pela cadeira, né, então eu tenho direito à indenização. Mas, de novo, achar que lei vai resolver alguma coisa, lei não vai resolver nada, de coisa alguma. Lei vai piorar a situação. Não só isso, como o pessoal está esquecendo que esse caso todo aconteceu em Nova York, né? E aqui no Brasil tá cheio de gente que adora dizer, não, porque a soberania nacional, que os Estados Unidos não podem fazer lei no Brasil. E não pode. E o Brasil também não pode fazer lei nos Estados Unidos. Ou seja, se tivesse uma lei aqui no Brasil proibindo downgrade, sabe o que aconteceria nesse caso aqui? Porcaria nenhuma, seria a mesma coisa que isso aconteceu nos Estados Unidos, lá em Nova York, no voo, Nova York ou Miami, eu não sei agora, aconteceria lá nos Estados Unidos, não aconteceria no Brasil, então não tem esse negócio, essa lei seria absolutamente inútil no caso da Ingrid Guimarães, né? O voo, para quem não sabe, ele tem a jurisdição, né, as leis que se aplicam ao voo são do país de origem ou do país da companhia aérea, no caso é American Airlines, é dos Estados Unidos, o voo tem origem nos Estados Unidos, então quando o voo pousa no Brasil, aí passa a valer as leis brasileiras. Mas no momento que o avião pousou no Brasil, já acabou a viagem, não tem mais viagem nenhuma, né? Já encerrou a viagem. Então, ou seja, essa lei, se tivesse, não teria absolutamente nenhum efeito em nada. Ah, mas ela poderia pedir indenização da American Airlines. Ela já pode fazer isso agora, ela já vai entrar com pedido de indenização da American Airlines e provavelmente vai ganhar a indenização da American Airlines. Isso, nunca se discutiu isso. Você fazer o downgrade, você tem direito à indenização, todo mundo sabe disso. Então, esse tipo de coisa, assim, essa lei resolveria exatamente zero problemas. Mas o que eu acho mais absurdo dessa história é o pessoal falar que, olha só, graças ao desconforto vivido por uma celebridade, pô, Ingrid Guimarães, é um pouco melhor do que eu sou meio que celebridade, tô para te dizer que tá mais comum alguém me reconhecer lá fora do que reconhecer a Ingrid Guimarães. Ela já foi celebridade. Aqui, ó, desconforto vivido por uma celebridade recentemente
pode resultar em mais direitos para todos. Caraca, bicho, que coisa ridícula, cara. Que mané direito, não resolve problema nenhum. Essa lei é uma idiotice que não vai resolver problema nenhum. Mas é pior do que isso. Não é só uma idiotice que não vai resolver problema nenhum, como vai aumentar o preço das passagens. Porque lembra, cada lei que você cria, ela tem um custo. Ela tem um custo. A empresa aérea agora vai ter que ter todo um treinamento do pessoal da equipe para fazer esse tipo de coisa, vai ter que ter toda uma alteração de procedimento para o caso de ter uma cadeira quebrada na primeira classe, vai ter um monte de coisa que vai ter que ser alterado, que vai ter um custo. Adivinha quem vai pagar esses custos? Não tem jeito, é uma empresa privada, quem vai pagar é quem compra o produto dessa empresa privada. Somos nós, os passageiros, que vão pagar passagem mais caro por causa de uma lei idiota que, como eu expliquei para vocês, não vai resolver problema nenhum. O problema que tem de uma cadeira quebrada é essa alternativa, que era ou trocar o avião, ou então botar todo mundo para ou fazer esse downgrade. Ou seja, o downgrade é realmente a situação menos crítica nesse caso. Ah, Peter, e se fosse com você? Cara, já aconteceu isso comigo. Eu já aceitei. E não tive problema nenhum, não criei caso nenhum com isso. Porque realmente você vai querer demorar mais tempo com isso? Para quê? A troco de quê, no final das contas, né? Então, assim, o problema todo da Ingrid Guimarães, eu entendo que foi um absurdo, eu concordo, né? É um absurdo isso. Você sofrer downgrade é um absurdo. Você tem que correr atrás, pode correr atrás, pedir indenização, é super justo, perfeitamente válido. Achar que lei proibindo downgrade vai resolver alguma coisa, não vai. Vai encarecer passagem para todo mundo, vai criar caso para todo mundo, pode atrasar voo no final das contas e não vai resolver problema nenhum. O problema de ter uma cadeira quebrada no voo é um problema que acontece, infelizmente, eventualmente acontece. E a melhor maneira de resolver esse problema é com downgrade, não é com atrasando o voo todo, trocando o avião inteiro por causa de uma cadeira quebrada.